Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio Lombaldo, sou professor de matemática. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês rapidinho aqui sobre uma coisa chamada trigonometria. Eu sei, né? Você fez uma pausa, você parou para pensar e lembrou que isso trouxe muito pesadelo para você em algum momento. Mas assim, vamos lá. A trigonometria, para início de conversa, o que quer dizer trigonometria, né? Trigonometria, né? Ou seja, três ângulos e medida. Ou seja, algo que relaciona a medida de três ângulos. Onde é que isso vai aparecer para nós? Isso aparece num triângulo, né? E aí muita gente vai lembrar assim, poxa, a trigonometria, aquilo que me tirou o sono em algum momento, aquilo que trouxe para mim um mundaréu de fórmulas que a gente pode destacar e tal, mas não era para ser assim, né? A verdade, a trigonometria, ela precisa ser muito melhor apresentada do que ela é, né? E eu tenho o desafio de tentar fazer isso aqui hoje em um vídeo curto. A ideia é a seguinte: quando a gente começa a pensar em trigonometria, logo vem aquela lembrança da escola de alguém te apresentando um triângulo retângulo, te ensinando que a função seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, e aí começa a vir a função cosseno, tangente, secante, cossecante, a relação e tal. Ou seja, começa da maneira errada. É aí que eu quero chegar. A trigonometria, ela é tão bonita se ela for apresentada da maneira certa, e para eu tentar fazer isso com vocês, eu convido vocês a começar a pensar em um círculo. E alguém vai dizer assim: poxa, mas não era um triângulo? Calma. Um círculo. Pensa num círculo, como esse aqui, de raio 1. Simplesmente o raio dele é 1. Tá? E esse círculo, por si só, tá centrado num plano, né, com um eixo horizontal, um eixo vertical. E esse círculo de raio 1, centrado nesse plano, na origem, ele vai te dar muita informação. Parece que não. Então, se a gente imaginar uma reta que sai da origem, né, num certo ângulo, né, partindo da origem e cruzando esse círculo em um ponto, em algum momento, com esse ângulo formado entre o eixo horizontal, tá, e essa reta, sendo dado por x, que é o que a gente mais usa, podia ser θ, podia ser outra, mas vamos usar que é x, vamos fazer de conta que é x. O cruzamento desse ponto, né, nesse círculo, dessa reta que forma o ângulo x com o eixo horizontal, nos diz muita coisa. E é por aí que começa a trigonometria. Porque a trigonometria, na verdade, vai fazer com que a gente acabe descobrindo as relações que surgem de triângulos a partir desse cruzamento. E aí alguém vai dizer assim: enlouqueceu esse professor, não tem triângulo nenhum. Então vamos parar para pensar um pouquinho. Imagina que nesse ponto, se a gente descer uma reta horizontal até o eixo vertical, perdão, até o eixo horizontal, tá? Essa medida na vertical vai formar alguma coisa, né? Tá, mas vai ser quem essa medida? A gente vai chamar essa medida de seno de x, simples assim, né? E se a gente pegar o ponto que vai da origem, tá, até andando horizontalmente até essa nova medida que acabou de ser formada, a gente vai chamar de cosseno de x. E é natural a gente pensar que na medida que esse ângulo x muda, essas medidas, tanto a da vertical quanto a da horizontal, mudam. Tá? E aí a gente acaba formando dentro, entre essa medida horizontal e essa medida vertical e aquela parte na diagonal que é formada pela reta, como sendo um triângulo. E aí começa a aparecer um triângulo. A gente começa a ver que talvez a trigonometria faça sentido, porque afinal ela vem de triângulos, né? Então esse triângulo é um dos primeiros triângulos formados. Só que essa medida que vai do centro até a interseção com o círculo é justamente o raio. E esse raio é 1. Então a gente tem um triângulo formado por cosseno, seno e essa medida na diagonal sendo 1. Só que esse triângulo é um triângulo retângulo, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus. Então a gente acaba de formar um triângulo, né, retângulo com um ângulo de 90 graus, em que eu conheço, entre aspas, porque eu não sei ainda como calcular seno e cosseno, mas eu denominei pelo menos seno de x, cosseno de x e 1. Né? Então está um triângulo aqui. Posso jogar esse triângulo para o lado e posso dizer, beleza, eu tenho um triângulo aqui. Só que se a gente pegar essa mesma reta que cruzou o círculo e deixar ela aí infinitamente, como de fato ela vai, a gente parar para pensar que pode ser que se a gente pegar uma reta vertical e encostar verticalmente nesse círculo e chamar essa reta de reta tangente, afinal ela encosta no círculo, ou seja, ela tangencia esse círculo, essa reta tangente tem um papel fundamental, porque se a gente pegar essa medida e fazer com que ela cruze agora o círculo e depois cruze a reta tangente, a medida que vai desse cruzamento, desse ponto de encontro até o eixo horizontal, vai ser uma medida chamada, adivinha? Isso mesmo, tangente de x. Né? E essa medida, né, vai formar, junto com a parte inferior, aquela parte horizontal que vai do centro até a reta, só que coincidentemente também até o círculo, tem medida horizontal, aquela medidazinha, vai ser 1, porque o raio do círculo é 1. Então falta a gente denominar a medida na diagonal. Tudo bem? Essa medida na diagonal vai ser a tal da secante.
tudo bem? Porque é uma reta que cruza dois pontos, por isso uma secante. Então a gente de novo tem um triângulo, retângulo de ângulo 90 graus, que tem três medidas, duas que eu denominei, uma que é 1, e eu começo a ter um segundo triângulo, tudo bem? Esse segundo triângulo também é retângulo e também tem alguma coisa em comum. Por quê? Alguma coisa em comum? Porque ele tem um ângulo x, um ângulo 90 e um terceiro ângulo que consequentemente é igual, porque afinal a soma dos ângulos é 180, se eu tenho dois iguais, o terceiro vai ser também. Então eu começo a me dar conta que eu tenho dois triângulos que são semelhantes. E isso é fantástico, porque com dois triângulos semelhantes talvez eu possa obter alguma relação. Mas vamos fazer o seguinte, antes de eu sair fazendo uma relação, para e pensa. Se eu pegar agora e fizer uma reta tangente, porém na horizontal, e fizer ela vir de cima para baixo até encostar no círculo, eu não posso chamar ela de tangente, mas eu posso chamar ela de cotangente, como se fosse uma irmãzinha, beleza? Tranquilo. Se eu pegar essa reta e chamar de cotangente e continuar prolongando, tá? Aquele meu primeiro segmento, que formou um ângulo x, até primeiro encostar no círculo, depois encostar na reta tangente e depois encostar também agora na reta cotangente, esse ponto de encontro, tá? Em que ela encosta na reta cotangente até o eixo vertical, vai ser chamado de medida cotangente, ou seja, cotangente de x, tudo bem? E aí eu paro para me dar conta que, bom, isso também vai formar um triângulo se eu pegar a medida na vertical, que vai ser 1, afinal vai ser o raio do círculo, e depois a outra medida falta eu denominar. Essa eu vou chamar de secante. Ops, já chamei. Então eu vou chamar de cossecante, tudo bem? Então se eu chamar de cossecante, eu formo agora um terceiro triângulo. Ele está um pouco viradinho em relação aos dois, mas beleza, não tem problema nenhum. Se eu colocar ele junto com os outros dois lá separadinho, ou seja, três triângulos separados com as suas medidas, as respectivas funções, eu vou me dar conta que alguma coisa muito interessante acontece. Na verdade, esses três triângulos são semelhantes, porque todos têm x, 90 e um terceiro ângulo que também vai ser igual. Ou seja, aqueles três triângulos vão ser semelhantes. E a gente sabe da semelhança de triângulos que a gente pode obter relações. Para quem não lembra da semelhança de triângulos, vamos esquecer todo esse papo aqui por um momento. Se eu pegar dois triângulos semelhantes, ou seja, que têm ângulos iguais, e eu relacionar medida com medida, por exemplo, a medida A de um triângulo com a medida C do outro, a medida B desse mesmo do primeiro triângulo com a medida D do outro, entre os ângulos corretos, souber relacionar direitinho, eu consigo descobrir qualquer coisa ou qualquer medida desses triângulos. Agora pega esse conceito e volta para a trigonometria. Tudo bem, eu tenho três triângulos, retângulos semelhantes. Então daí eu posso tirar qualquer fórmula da trigonometria. Isso, qualquer fórmula da trigonometria. Se você não acredita em mim, pode pensar. Por exemplo, a primeira, antes de falar em semelhança de triângulo, a gente pode pegar a primeira fórmula, talvez a mais famosa da trigonometria, e fazer um Pitágoras no primeiro triângulo. A gente vai se dar conta que eu tenho seno ao quadrado, cosseno ao quadrado e 1 ao quadrado. Ou seja, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1 ao quadrado, que é 1. Ou seja, uma das fórmulas mais famosas da trigonometria. Então eu me dou conta que eu começo a conseguir todas as fórmulas da trigonometria através dessas relações, seja fazendo um Pitágoras ou seja fazendo semelhança de triângulos. É fácil isso, né? Porque daí eu paro para pensar. Beleza, se eu olhar para o segundo, por exemplo, só para tirar uma das fórmulas mais famosas também da trigonometria. Se eu olhar para o segundo triângulo, eu vou ver que tem tangente de x numa medida na vertical. Tudo bem? Se eu olhar para aquela tangente de x, quem é a medida na vertical do primeiro triângulo? É seno de x. Então, tangente está para seno. Agora eu vou pegar as medidas horizontais. Assim como 1 está para cosseno. Estou relacionando o segundo e o primeiro triângulo. E eu me dou conta que tangente sobre seno igual a 1 sobre cosseno, se eu passar o seno multiplicando, o que acontece? Eu tenho que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. E de novo, mais uma fórmula da trigonometria, que provavelmente vocês decoraram, eu tenho certeza. Não precisava, só para avisar, tá bom? Se a gente conhecesse isso, se a gente soubesse que todas as fórmulas da trigonometria para um arco simples, tem que deixar bem claro isso, não para arcos de soma ou de duplo, saem dessas relações desse triângulo. A gente pode até mudar, a gente pode até fazer outro tipo de relação, pode tentar relacionar, tem uma outra maneira de enxergar isso, usando também semelhança de triângulos, como a que eu estou colocando aqui agora, você enxerga isso também de uma maneira diferente, talvez essa aqui até de uma maneira mais bonita, porque você consegue relacionar em um único triângulo maior, tá? Todas as fórmulas da trigonometria, ou todas essas 6 funções trigonométricas que dependem apenas daquele ângulo x, e na medida que esse ângulo x vai mudando, essas funções vão mudando também. E isso é fantástico, porque todas as fórmulas da trigonometria de um arco simples saem dessa relação, ou da relação daqueles 3 triângulos. Tudo bem? Então quer dizer, Júlio, se eu souber onde estão as relações, ou melhor, onde estão essas funções, ou a definição localmente falando, geometricamente falando delas, eu não preciso saber de nenhuma fórmula? Não.
Não precisa. Porque você consegue obter todas elas se você souber relacionar esses triângulos, e aí você tem todas as formas fazendo simplesmente semelhança de triângulos, que é uma coisa muito simples, como eu falei antes. Então, se você decorou todas essas fórmulas, tudo bem, não vou dizer que foi um tempo perdido, mas não precisava. A gente podia ter feito de um jeito diferente. E é por isso que eu acho que certas coisas na matemática precisam ser apresentadas com o seu devido porquê. Ou por que isso funciona, ou de onde isso vem. E talvez isso faça total sentido para o aluno e motive o aluno a entender as coisas. E não chegar e dizer assim, tá aqui um triângulo retângulo, esse é o seno, esse é o cosseno, e, enfim, o seno é cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa e assim por diante. Então são coisas que fazem da trigonometria maçante, quando na verdade ela é muito bonita. A trigonometria é linda. Geometricamente falando, isso aqui é para se apaixonar e não para criar um pesadelo como criou para muita gente. Então o que eu quero dizer, se apeguem nesse desenho, olhem para isso, porque isso é bonito e isso faz com que a gente queira estudar a trigonometria, não aquilo que a gente aprendeu no colégio, de certa forma. Então, eu gostaria muito que a trigonometria, assim como várias coisas da matemática, fossem apresentadas de maneiras diferentes, de uma maneira mais interessante, para dizer o mínimo. Tudo bem? Então era isso. A gente se vê na próxima.